Oi, galerinha, tudo bem, tudo bom, como vai? Meu nome é Pedro Henrique, eu sou professor de Direito Constitucional aqui do cursinho Explicando Direito. E para ajudar nessa tão sonhada aprovação, nessa caminhada do exame de ordem, nós elaboramos 50 dicas de cada uma das matérias do exame para que você, assistindo, possa fazer a sua prova. Vamos agora à nossa segunda dica, ainda sobre o tal do federalismo. Quando a gente fala de federalismo e a gente analisa o poder legislativo federal ele tem uma característica muito importante no federalismo, que é o fato dele ser composto por duas casas legislativas. Ele não é unicameral, ele precisa ser bicameral. É da índole do sistema ele ter duas casas. Mas por que ele precisa ter duas casas? No caso brasileiro, no caso norte-americano, nós temos o Legislativo Federal com Câmara dos Deputados e Senado Federal. Por que, então, nós temos esse modelo bicameral? Quando a gente fala de federalismo, nós temos um pressuposto muito importante, que é os entes federados, os estados, eles têm que ter voz no âmbito do governo federal. Eles precisam ser ouvidos pelo governo federal, eles precisam ser ouvidos no âmbito federal. Porque, em tese, pelo menos em tese, no modelo de Estado federal, são esses estados que anteriormente eram independentes, deixam de ser independentes e criam a figura da União. E quando eles criam a figura da União, eles estão ao mesmo tempo dizendo, olha aqui, vocês precisam ouvir o que nós temos a dizer. Então o Estado federal, o legislativo bicameral, ele tem essa finalidade. De um lado a Câmara dos Deputados, que vai ser o representante do povo, que vai ser quem vai dar voz ao povo. De outro, o Senado Federal, que não é, em tese, representante do povo, mas sim representante da vontade dos entes federados. Quando a gente discute, por exemplo, o tema repartição de tributos, para o cidadão não tem muita diferença como se dá essa repartição de tributos. E, em geral, a gente não toma conhecimento desse debate. O que nos interessa é se efetivamente um serviço público ou outro está sendo prestado da maneira adequada. Mas os entes federados, os estados, têm um interesse muito grande nesse debate. Imaginem que apenas a Câmara dos Deputados fosse ouvida numa matéria dessa. Com certeza o interesse dos estados não seria observado. Então, quando a gente fala de sistema federal, de Estado federal, nós necessariamente estamos falando de um legislativo bicameral. Após as manifestações de 2014, ou durante essas manifestações, surgiram algumas vozes no sentido de defender que o Legislativo Federal passasse a ser unicameral, o que, convenhamos, não faz sentido considerado o modelo de Estado federal que nós escolhemos para o nosso país. E quando eu digo escolhemos, não quero dizer que eu ou você assinamos alguma coisa dizendo que queremos aquilo. Eu digo na perspectiva russoniana de contrato social. Então, para o Estado federal funcionar, o Legislativo Federal precisa de duas casas. Uma de representantes do povo, uma de representantes dos estados. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que tenha sido produtivo e qualquer dúvida, qualquer questão, basta entrar em contato comigo pelo e-mail que vai estar aqui embaixo. E não esqueça de curtir o vídeo e ativar as notificações para quando novos vídeos forem divulgados.